No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma avaliação da sua saúde. Junto a gente vai pensar como que um médico faria para avaliar você como um todo. Eu vou dividir o nosso corpo em partes para a gente conseguir fazer um raciocínio mais claro. Número 1, pessoal, vamos começar pela cabeça. Como que tá a sua memória? Você tem esquecido muito? A memória vem alterando nos últimos tempos? Será que é pós-Covid? Será que é por um estresse? Será que é por noites mal dormidas? Ou será que você pode estar desenvolvendo algum grau de problema mais sério? Como que está a sua visão? Tem enxergado bem? Está usando óculos? Faz tempo que você não faz avaliação com oftalmologista? A vista é muito seca? Será que você não está desenvolvendo um glaucoma, uma catarata? Qual a última vez que você fez uma avaliação com oftalmologista? Está ouvindo bem? Você tem escutado bem? As pessoas têm que falar mais alto para você ouvir? Você coloca tudo num volume mais alto? Como que está a sua audição? Ponto de vista de nariz, pessoal. Será que você está respirando bem? Será que está o nariz muito entupido mais do que deveria? Espirra muito? Será que você não tem uma rinite que precisaria tratar? Está sentindo bem o cheiro? Muitos pacientes ficaram com problema de cheiro depois do Covid. Como que está a sua saúde bucal? Tem avaliado os dentes? Tem feito limpeza, higienização? Tem escovado direitinho os dentes? Passado fio dental? Está fazendo alguma inflamação na gengiva? Tem alguma gengiva que sangra com mais facilidade? Tem alguma lesão dentro da boca? Alguma coisa está machucada? Algum nódulozinho diferente? Como está a garganta? Dói para engolir? Queima? Arde? Tem tido rouquidão? Dificuldade para falar? Ou o som sai um pouco diferente quando você fala? E por último, pessoal, pensando na cabeça, como está a sua saúde mental? Tem tido muita tristeza? Tem tido muito desânimo? Está animado? Você acha que poderia melhorar? Acha que assim tá legal? Tem tido muita raiva? Será que você pode estar com burnout? Está muito estressado? Fica nervoso por qualquer coisa? Já pensou nisso? Você está muito preocupado com muitas coisas? Você o tempo todo está alerta, achando que vai acontecer alguma coisa de ruim? Então pense na saúde mental, pessoal. Número 2, pessoal, vamos falar do pescoço. Você tem alguma dor no pescoço? Dói para movimentar a cabeça? Será que você não está com um tech neck, o pescoço tecnológico, que é uma sobrecarga muito grande da gente ficar com a cabeça pendurada o dia inteiro? Será que você está com a ergonomia certa no trabalho? O monitor não está muito para cima, muito para baixo? Tem muita dor de cabeça, principalmente aqui na região posterior da cabeça? Como que está em relação a nódulos? Será que tem uma bolinha que você papa no pescoço há muito tempo e nunca viu? Será que está tudo bem com a sua tireoide? Você tem muita azia? Tem voz rouca? Você tem dificuldade para engolir? São coisas para a gente pensar em relação ao pescoço. Número 3, pessoal, vamos falar da região do tórax, aqui do peito. Se tem algum sintoma cardíaco, dor no peito, palpitação, sensação de arritmia, uma sensação de vazio, um peso, uma queimação, tem algum sintoma diferente que você sente aqui no peito? Tem dor nas mamas, principalmente para mulher? Será que tem algum nódulo na mama? Você tem avaliado os nódulos na mama? Será que homem, existe uma coisa chamada de ginecomastia, tem homem que pode fazer um nódulozinho na mama e dói, é doloroso. Como que tá a relação ao pulmão? Chia o pulmão? Você tem falta de ar? Como que é para fazer atividade física em relação à dor no peito, em relação à palpitação, em relação ao coração acelerar muito, ou você sentir falta de ar? É fácil subir uma escada? É difícil? Como que tá seu condicionamento físico? Tudo cansa ou tá tudo bem? Você vai sair na rua para almoçar com os amigos, você sempre anda mais devagar, vai subir uma ladeira, tem que ficar parando. Será que está tudo bem com a saúde do pulmão e do coração? Outro ponto, tem muita azia, muita sensação de refluxo, uma bola que sobe e desce, come e fica passando mal, acorda com muita queimação no peito, pode ser uma esofagite. Como que está à noite o padrão de respiração? Será que você faz apneia, para de respirar? Alguém te chama para saber se você está bem? Como que é em relação ao ronco? Ronca muito? Nariz é obstruído? Acorda sempre com o nariz entupido? Presta atenção em relação a isso. Então, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, gostam dos meus conteúdos, por favor, se inscrevam aqui no canal. É importante ter inscritos aqui no meu canal para o YouTube entender que esse vídeo é legal e mostrar para mais gente. Isso me dá força aqui no YouTube. Eu trago esse conteúdo para vocês com muito carinho. Me sigam lá no Instagram. Tem um grupo exclusivo lá que eu mando áudios explicando algumas coisas. Eu tenho aqui, tem um link do meu site. Eu tenho um manual muito legal para quem tem hipertensão arterial. São 85 páginas explicando muita coisa. Tá o link aqui embaixo no YouTube. Deixem comentários, é um prazer conseguir responder vocês, tá bom? Então, continuando pro vídeo. Número 4, pessoal, em relação às costas. Como que tá em relação à dor nas costas? Tem muita dor muscular? Você levanta da cadeira, dói, senta, dói. Será que tá tudo bem com a sua região lombar? Tem uma dor que sai da lombar e vai para a perna, que a gente chama de ciatalgia,
que é a inflamação do nervo ciático. Isso, infelizmente, é muito comum, principalmente com a gente sem fazer atividade física ou sem fortalecer a musculatura do abdômen, das costas. Será que tá tudo bem em relação à postura que você fica durante o dia? Será que não tem uma escoliose, uma tortuosidade na coluna? Será que pode ter alguma hérnia? Se tem algum formigamento em alguma região do corpo, isso pode ser alguma hérnia, seja aqui na região cervical, aqui na coluna do tórax e da lombar. Então é importante a gente pensar nisso. Mas principalmente, preste atenção à posição que você fica sentado no trabalho, as costas estão bem encostadas, as pernas no chão, a altura da cabeça, que a gente chama de ergonomia no trabalho. Ah, doutor, mas eu não trabalho sentado. Tudo bem, mas você, será que está cuidando da sua posição enquanto você faz seu trabalho? Presta atenção nas costas, vê se não está sentindo alguma dor, pode ter alguma coisa aí para cuidar. Número 5, pessoal, vamos falar do abdômen. Como que está a sua circunferência abdominal? Será que está muito grande? Será que não tem um acúmulo muito importante de gordura visceral, que é aquela gordura inflamatória perigosa? Você tem dor no abdômen? Qualquer coisa que come tem desconforto, fica inchado, muitos gases. Como que está o hábito de evacuação? É muito constipado, demora a fazer cocô, as fezes estão muito duras ou tem muita diarreia? Já olhou o seu cocô para ver se tem sangue? Se tem pus, secreção, alguma coisa que pode estar sugerindo alguma inflamação? Sobre esses gases, flatulências, qualquer coisa que come já fica estufado? Ou são coisas específicas? Em relação à azia, refluxo e dor do estômago, lembrar, pessoal, uma dor aqui em cima não necessariamente é do estômago, pode ser uma dor do coração, pode ser uma dor da vesícula. Tem uma dor no abdômen logo depois de comer? Vamos ficar atento. Tem alguma hérnia no umbigo? Tem alguma hérnia na região aqui da inguinal? Quando você faz alguma força, alguma parte da barriga, parece que sai para fora uma nodulaçãozinha, isso pode ser uma hérnia. Como que está em relação à região genital, né? Você tem tido uma ereção de qualidade? Tem dor no pênis ou dor na vagina? Tem tido uma secreção na vagina? Tem dor na relação sexual? Como que está a sua menstruação? Como que está o homem em relação ao jato da urina? Tem um jato forte, um jato fraco? Será que não tem um problema na próstata? Aliás, os homens acima de 40 anos, é importante ter um urologista para avaliar a próstata, para a gente se proteger do câncer de próstata. Assim como a região genital, é importante que as mulheres façam Papa Nicolau, façam exames ginecológicos com frequência. Então olhem para a região genital sempre. Dói para fazer xixi, arde para fazer xixi, sai sangue no xixi, preste atenção nisso. Número 6, pessoal, vamos olhar para os membros. Você tem dor nos membros? Quando eu falo de membros, são as pernas e os braços. Tem dor no braço? Tem dor nas pernas? A dor é simétrica nos dois braços? É nas duas pernas? A dor é mais de um lado do que do outro? Será que essa dor aconteceu depois de uma lesão? Ou será que é uma dor secundária ao inchaço? Ou secundária a varizes? Tem varizes nas pernas? Tem alguma variz grossa? Uma perna fica mais inchada que a outra? Como que é o inchaço no final do dia? Você tem dor nos ombros? Dor nos joelhos? Dor nos tornozelos? Dor nos cotovelos? Formigamento nas mãos? Será que não está com alguma alteração na inervação aqui das mãos? Uma síndrome do túnel do carpo? Como que é para pisar no chão? Tem dor quando acorda? A primeira pisada? Isso pode ser fasciite plantar. Tem alguma dor diferente para caminhar? Alguma lesão no joelho? Será que vai fazer esporte e dói muito o joelho? Dói o quadril? Preste atenção nessas questões. Tem alguma alteração de coloração nas mãos ou nas pernas? Pernas mais roxas, mais avermelhadas, com uma coloração diferente? Isso é importante. Como que estão os pulsos aqui nas artérias dos pés? Está com uma boa perfusão nas pernas? O tempo de enchimento capilar, que é quando a gente aperta aqui, fica branquinho e tem que encher rápido. Isso mostra uma circulação de boa qualidade. Então, são pontos para a gente ficar de olho. E por último, as pernas têm inchado? Incha mais de um lado, mais de outro, só em tempo quente, isso está acontecendo em piora, isso acontece e melhora, tem dor, tá? Presta atenção nisso. Pessoal, número 7, vamos olhar para a pele. Como que estão as pintas? Alguma vez você já avaliou suas pintas? Um dermatologista já viu suas pintas? Lembrar que os cânceres de pele são os principais cânceres no Brasil e no mundo. Então preste atenção nas pintas. Sempre olhem para suas pintas. Se uma pinta diferente, se uma pinta que você não colhou, é importante prestar atenção nisso. Tem marcas na pele? Tem alguma manchinha que está diferente? Tem alguma região do corpo que descasca? Os cotovelos, a região de virilha? Pode ser uma micose na virilha, por exemplo. Tem muita coceira em alguma parte do corpo?
Tem alguma alergia? A pele fica vermelha com alguma coisa diferente? Como que estão suas unhas? As unhas dizem muito sobre a nossa saúde. Então, preste atenção também nesses aspectos da pele. E por último, pessoal, é difícil a gente falar de todos os detalhes de todas as doenças e falar dos diagnósticos diferenciais. Eu ficaria aqui 3 horas falando para vocês de cada diagnóstico diferencial do que eu levantei aqui para vocês, mas é importante, além disso, a gente olhar como que está a vacinação, como que está a qualidade do sono, como que estão os exames. Isso é para um outro vídeo, tá bom? E além dos exames, pessoal, obviamente, saber se a sua pressão tá boa, se a glicemia tá boa, se tá tudo bem com a tireoide, está tudo bem com os outros exames, com a vitamina D, com a vitamina B12, está tudo bem com o seu perfil de ferro e vários outros exames que a gente pode ver. Como que está seu peso? Como que está seu IMC? Tá bom? É importante saber, né? Tem muita gordura, pouca massa muscular, então olhem para esses pontos. Tá bom, pessoal? Então é importante que o médico veja vocês de tempos em tempos. Não precisa ir o tempo todo no médico. E se o paciente for jovem, não tiver nenhuma doença, e às vezes, né, não precisa ir sempre, mas é importante vocês cuidarem, olharem para isso, tá bom, pessoal? Compartilhem esse vídeo com quem vai gostar desse conteúdo, para quem precisa olhar melhor para a saúde. Use isso aqui que eu falei para vocês como uma regrinha, como algo que vocês podem ajudar o seu avô, o seu tio, os seus pais, seus irmãos, seus amigos, conversem, perguntem como está a saúde das pessoas. Geralmente os pacientes estão sentindo sintomas e não procuram ajuda até acontecer alguma coisa que a gente não quer. Então se cuidem, por favor. Até a próxima, pessoal!